Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E nessa aula nós vamos costurar a nossa calça pantalona Emília. Essa calça ela é uma calça de cintura alta, possui o cos reto, tem esses recortes na parte da frente, né, um recorte central, com esses detalhes em abas com botões ali na frente. Na parte das costas ela possui apenas pence. Ela não é uma pantalona tão ampla, então ela é ideal para quem gosta de pantalonas que vai alargando mais ou menos ali a partir da altura da coxa para baixo. Essa calça ela tem molde disponível para venda, então se você se interessar pelo molde, a gente vai deixar o link aqui embaixo para que você possa efetuar a sua compra. A sua compra será efetuada através da Hotmart, que é uma plataforma 100% segura. Mas se ainda assim você tiver alguma dúvida de como comprar, baixar, imprimir e montar o seu molde, eu já tenho vídeo aqui no canal onde eu ensino vocês a fazerem todo esse passo a passo. Vou deixar linkadinho aqui embaixo da aula para que você possa ir lá e assistir e depois voltar aqui de repente e adquirir o seu molde. Esse molde ele está disponível no formato A4 e plotter, ambos em PDF, então você pode imprimir tanto na impressora comum na sua casa, como também na gráfica, no caso da plotter, né, que são aquelas impressoras maiores. Então aí nesse caso você não vai precisar montar o seu molde, mas lembrando novamente que se você imprimir na sua impressora, você já vai saber montar porque já temos vídeo aqui no canal. Além disso, é importante vocês saberem também que esse molde acompanha todo o material de apoio, onde eu trago sugestão de tecidos que vocês podem usar para fazer essa peça, aviamentos, quantidade de tecido necessária para fazer cada tamanho e assim por diante. Então, sempre que vocês adquirirem o molde, baixe o material de apoio de vocês, que todas as informações importantes estarão lá. Aqui na aula eu vou usar com vocês o crepe alfaiataria, no entanto, no material de apoio que vocês recebem juntamente quando vocês adquirem o molde, tem várias sugestões de outros tecidos que vocês podem usar para fazer essa calça também. E lembrando, é claro, se você quiser usar outro tecido além dos que eu sugiro ali, vocês fiquem à vontade. O importante é que vocês testem antes para ver se essa peça vai ficar com o caimento que vocês gostariam e esperam desse modelo. Certo? Entendido isso, vamos para o corte para a costura da nossa calça. Antes disso, eu preciso fazer um parêntese. Vocês devem ter notado aí que a minha barra está maior, obviamente, do que o meu corpo, mas é porque eu costurei exatamente a minha peça piloto, que é um pouquinho mais comprida do que a minha grande altura. Mas não se preocupe com isso. No momento em que você costurar a sua calça, você pode tranquilamente, pode e deve, né, tranquilamente ajustar o comprimento da sua barra. Na verdade, o ideal é que vocês ajustem exatamente de acordo com o calçado que vocês vão usar. Então, vamos cortar a nossa calça e o primeiro passo aqui é sempre passar muito bem o tecido, tá? Aqui eu tô usando um crepe alfaiataria, mas independente do tecido, a gente tem sempre que passar, porque a gente não corta peça com o tecido todo enrugado, com o tecido todo amassado, tá? Principalmente porque vai facilitar no alinhamento dele aqui, porque a gente precisa dobrar o nosso tecido aqui, ó, encontrando orelha com orelha, de uma maneira que a dobra aqui na outra parte fique uma dobra perfeita. Não fique com aquela dobra torcida, repuxada, porque isso significa que o nosso tecido não está alinhadinho de acordo com o fio, tá? Feito isso, o próximo passo é posicionar os nossos moldes, observando todas as características e informações que o nosso molde tem. Fio, piques, todas as marcações que tem no nosso molde. O molde é bem completo, bem ilustrado, todas as partes têm nome, né? É só vocês observarem bem certinho para poder cortar cada parte onde deve ser cortada, onde é dobra na dobra, tudo certinho. E aí é só organizar os moldes de uma maneira que ele caiba corretamente, alinhado aqui com o fio também. Então, eu vou alinhar o fio aqui da parte das costas, da parte da frente. Aqui eu tenho o cos e o cos dela é um cos reto. Eu posso cortar nesse caso aqui que o meu tecido é liso, tanto aqui no sentido do fio do urdume, como também no sentido da trama, que é aqui na largura do meu tecido. Então, eu posso cortar dessas duas maneiras. O cos, ele precisa ser entretelado. Eu prefiro, particularmente, entretelar um pedaço de tecido primeiro, para depois cortar, porque ele é um cos estreito e a depender do tecido que vocês estiverem usando, por conta da alta temperatura do ferro que demanda para a gente colar a entretela, ele pode sofrer uma leve encolha. Então, por isso eu gosto de entretelar primeiro a parte que eu vou cortar o cos, para depois cortar, porque o corte fica muito mais preciso, fica muito mais bonito também, certo? Vou começar organizando tudo aqui, as partes maiores da nossa calça, e aí já vou começar o corte. Um detalhe só em relação ao cos, caso o meu tecido aqui fosse uma risca de giz, por exemplo. A risca de giz, ela é no sentido do comprimento do nosso fio, no sentido do urdume. Aí, nesse caso, eu ia dar preferência exclusivamente para cortar o cos também no sentido do urdume, com o fio seguindo aqui, ó, o fio do comprimento do nosso tecido. Por quê? Uma vez que as listras da risca de giz, ela é no sentido do comprimento, e se eu corto o meu cos aqui,
E quando eu for costurar, ele vai ser costurado no meu cos assim, ela vai ficar na horizontal em relação às listras do corpo da calça. Então, a gente vai ter listras aqui na calça no sentido da vertical e no cos vai ficar no sentido da horizontal, o que dá um efeito bem bonito para nossa peça, tá? Mas caso o tecido de vocês seja um tecido liso, como esse que eu tô usando aqui na aula, e ele não tem tanta diferença de elasticidade, esse aqui tem um pouquinho de elastano, para quem conhece o crepe alfaiataria, sabe, né? Ele tem um pouquinho de elastano aqui no fio da trama, mas ele também tem uma maleabilidade aqui no fio do urdume, então não faz tanta diferença, principalmente quando a gente vai entretelar. Agora, digamos, se você for usar um tecido que tenha muito elastano aqui no sentido da trama, também prefira cortar o seu cos aqui no sentido do urdume, tá? São detalhes, assim, para facilitar o processo do corte e para que a peça fique com um resultado bonito, certo? Agora eu vou posicionar tudo aqui, eu já vou cortar, eu já volto pra gente fazer as nossas marcações. Então, olha só, já estou aqui nos finalmente do corte e vou fazer agora o entretelamento do cos. E só para vocês verem como eu faço, ó, eu geralmente tiro aqui uma parte que é suficiente para cortar o cos, sempre deixo margens aqui um pouquinho maior, e aí eu vou colar entre telas só, então eu vou cortar a parte aqui do cos. Dessa vez eu vou cortar aqui na trama mesmo, igual eu falei pra vocês, tá? Se vocês se perguntarem, pode cortar primeiro e depois entretelar? Gente, até pode, aí vai do teste, né? Vai depender do tecido que você estiver trabalhando, se ele não encolher, tudo certo. A questão é que tem alguns tecidos que, dependendo da composição, da forma como ele foi construído, ele pode sofrer um pouquinho de encolha ali com o calor do ferro. Lembrando que pra gente colar entretela, a gente demanda de um calor alto, né? De uma temperatura alta. Então, para não correr esse risco, eu gosto sempre de fazer assim, tá? E aí resolvi mostrar pra vocês. Então, vou dar sequência aqui pra gente já começar a costurar a nossa calça. Prontíssimo, ó, já estou com todas as partes aqui da calça cortada. Aqui eu tenho a parte do passante, o cos, já devidamente com uma parte entretelada, a parte do pertingal e os dois detalhes ali que a gente vai posicionar no recorte na parte da frente. Aqui eu tenho a parte das costas, tenho que fazer a marcação da minha pence. Quem tem dificuldade de seguir aqui na hora da costura a pence certinha para ela vir finalizando em nada aqui, para ela ficar bem bonita, pode vazar o molde aqui, ó, para marcar exatamente o espaço, para desenhar exatamente a pence no tecido, tá? No entanto, eu recomendo que se vocês forem fazer isso, façam depois de cortar. Porque se vocês observarem aqui, ó, a cintura, ela tem uma anatomia, tem uma leve curvatura que é feita na modelagem e a pence tem esse leve biquinho aqui. Então, se você vazar isso aqui antes de cortar no tecido, vocês vão perder essa informação aqui da pence, tá? Que no caso, essa pontinha da pence é pra costurar e o molde ficar certinho, não ficar sobrando, aliás, não ficar faltando, né, tecidinho aqui em cima, tá? No meu caso, eu já marquei, ó, o finalzinho aqui e marquei aqui em cima com Pix, tá? Além das pences aqui nas costas, a gente também tem as marcações da barra, que são feitas aqui com Pix. Essa calça, ela tem duas dobras com barra de 3 centímetros, tá? Então, eu tenho dois piques, ó, que eu vou virar uma vez e virar outra. Geralmente, a pantalona, ela tem uma barra mais larga, mais pesadinha, pra facilitar ali o caimento da peça, pra ficar mais bonito, né? Não fica bonito com a barra fininha. Então, aqui a parte das costas está ok. Vou aqui para a parte da frente, que também temos marcações importantes para fazer aqui na frente. O primeiro detalhe aqui da parte da frente, vamos começar aqui por cima, é aqui na parte da braguilha. Vocês vão ver que no molde de vocês tem dois piquezinhos aqui em cima. Esse aqui de dentro, ele representa o nosso centro-frente, então é onde a nossa braguilha vai terminar. Esse outro aqui é para refilar para o lado direito, também está escrito no moldezinho de vocês. Então, a gente vai refilar do lado direito da nossa peça, que é o lado que a gente costura o pertingal. Porque essa braguilha, dessa forma que está aqui no molde, ela é integrada, ela é junto aqui já no centro-frente. A gente não vai montar ela à parte, né? Então, ela já está aqui, ó, essa partezinha aqui. Só que pro lado do pertingal a gente não precisa de todo esse excesso. Então, por isso que no lado do pertingal a gente vai refilar exatamente onde tá o pique aqui, que é 2 centímetros, né, até embaixo. A gente já vai fazer isso junto também. Ainda aqui na frente, para você descobrir o tamanho exato do seu zíper, você pode medir a partir daqui, do final do desenho da braguilha, 1,5 centímetro subindo, acompanhando aqui, ó, a margem de costura, tá? 1,5 centímetro e faz uma marcaçãozinha. Provavelmente no moldezinho de vocês já está. Olha só. Então, é daqui pra cima 1,5 centímetro acompanhando a margenzinha de costura. E aí, daqui pra lá é o tamanho que vai ter o meu zíper. Eu já tenho um zíper aqui, ó. Eu gosto sempre de aparar o zíper na parte de cima, que aqui a gente ainda vai ter o cos. Então, essa marcaçãozinha aqui é onde a finalização do nosso zíper vai chegar, ó, essa chapinha aqui, né? O batedor do zíper. Outro detalhe ainda aqui nessa região é que aqui, ó, pra facilitar o acabamento ali na overlock, a gente até faz a quina, né? Mas é com mais dificuldade. Então, quando vocês virem cortando aqui, ó, dá uma arredondadinha nessa região, só pra facilitar na hora que a gente for
pra máquina, tá? E além das marcações aqui de cima, também aqui na frente a gente tem as marcações das barras, né? Nos dois lados aqui do recorte, ó. Então, onde tem cada marcaçãozinha dessa é onde a gente vai fazer os piques. E entendido isso, ó, agora eu vou pegar essa parte aqui da frente e já vou refilar o ladinho direito, que é o lado que a gente vai fazer o nosso pertingal. Então, eu vou tirar o molde. Lembrando que aqui o meu tecido tá direito com direito, né? A gente sempre deixa o avesso do tecido pra fora pra poder cortar. Eu vou virar a peça aqui, ó, como se ela já tivesse no jeito que eu fosse vestir, digamos assim. Cintura tá virada pra mim. Eu vou abrir as duas partes aqui, olhando pro lado direito do meu tecido, agora a gente vê o lado direito, e aqui é o nosso centro-frente, ó, a nossa braguilha. E de acordo com a informação que tem aqui no nosso molde, a gente vai refilar pro lado direito, certo? Então, é o meu lado direito, então é esse ladinho aqui, ó. Viram que a gente abriu o tecido, aqui olhando o direito do tecido também, e aí eu vou eleger o meu lado direito e vou refilar, tá? Eu vou refilar 2 centímetros aqui nessa parte. Posso vir aqui com a minha fita, ó, lembrando que tem o piquezinho delimitando, né? Mas eu gosto de riscar aqui de fora a fora pra poder ficar bem retinho, ó. Pronto, agora essa parte aqui eu vou tirar fora. Vai ficar formando essa quininha, ó, é só vir e dar uma arredondadinha aqui também, da mesma forma que eu expliquei antes, né, pra facilitar a hora que a gente for pra máquina. Aqui tem uma marcação importante. Esse 1 centímetro que eu mostrei aqui pra vocês, ó, eu vou voltar do jeito que tava, tá? Direito com direito. Esse 1 centímetrozinho aqui, eu vou posicionar o alfinete nele e vou transferir essa marcação aqui pra minha peça, tá? Dos dois ladinhos, ó, que é o lado que vai delimitar, aliás, que é a marcação que vai delimitar a minha costura, tá bom? Então, é só transferir essa marcação aqui também. Feito isso, agora o próximo passo é a gente iniciar a nossa costura. Vou vir aqui, ó, vou pegar a parte do detalhe aqui da frente, vou reservar por enquanto a parte do cos, dos passantes e a parte aqui das costas também. Já vou deixar o pertingal separadinho ali também. Aqui, para iniciar a costura, eu vou ir lá na máquina, nessa parte aqui do detalhe, que vai aqui no centro-frente, né, no recorte da frente da nossa calça, ó. Eu vou pegar as duas partezinhas e vou costurar aqui embaixo, consumindo 1 centímetro de margem, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Como ele vai aqui na cintura, esse ladinho de cima não precisa de costura, a gente só precisa de costura embaixo, tá? Então, vamos lá. Agora, com as duas abinhas já prontas, né, os dois detalhezinhos, agora nós vamos costurar a nossa frente. Vou já tirar o molde. Vou unir aqui, ó, os dois recortes, né? Direito com direito. Ó, vou pegar uma partezinha. E aqui, muito importante alfinetar, tá, gente? Porque é uma costura bem no centro-frente, bem no meio da perna. Então, fica muito feio se essa costura ficar repuxando. Então, usem muitos alfinetes, tá? Pra facilitar a costura, não deixar o tecido vir crescendo e repuxar um lado, né? Ó, vou começar aqui alfinetando a barra. Esse detalhezinho que a gente acabou de costurar, nós vamos embutir nessa costura, tá? Ó, eu já vou alfinetar aqui o outro pra não perder a posição. Vou pegar aqui, ó, direito com direito e encontrar aqui em cima. Agora, eu vou pegar essas duas abinhas e vou posicionar aqui, ó, fazendo um sanduíche. Deixando o ladinho que nós costuramos pra baixo e o lado que tá sem costurar aqui pro lado da cintura, certo? Exatamente assim, ó. Alinhando aqui na cintura e é só alfinetar aqui também. Depois que eu alfinetei, eu vou ir lá na máquina reta, vou passar uma costura aqui consumindo 1 centímetro de margem nos dois lados. E na sequência, eu vou lá pro overlock. Aí, eu já vou passar o acabamento aqui no recorte e já vou vir fazer o acabamento aqui também no gancho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no centro-frente, fazer o acabamento com overlock até aqui desse lado. Do lado de cá, a mesma coisa. Fazer aqui e descer aqui, tá? Agora, de volta aqui na máquina reta, eu vou encontrar aqui, ó, centro-frente com centro-frente, unir o gancho com gancho, e eu vou costurar consumindo 1 centímetro de margem e parar exatamente nessa marcaçãozinha que nós fizemos lá na hora do corte. É importante que a marcação case aqui, ó, um ladinho com o outro, tá? Então, é bem legal vocês virem aqui e posicionar um alfinete também.
Depois que eu costurei, eu vou voltar aqui, ó, do ladinho que nós refilamos, que é o lado que nós vamos fazer o pertingal, e eu vou costurar o meu zíper. Vou abrir aqui, vou posicionar direito do meu zíper com o direito do meu tecido, tá? Deixando aqui, ó, a chapinha do zíper na altura da marcação que nós fizemos, que é onde veio a costura, tá? Então, eu vou trazer aqui, ó. E aqui eu vou posicionar o zíper deixando cerca de meio centímetrozinho antes da extremidade total do tecido, tá? E nesse momento aqui também muito importante alfinetar, ó. Basicamente é a margem da overlock, né? No caso aqui do pontinho da minha que tá regulado pequenininho. Mas se a de vocês for com um pontinho maior, cerca de meio centímetrozinho, tá? Agora que eu alfinetei, eu gosto de vir aqui e trocar o meu calcador para esses dois aqui, ó. Na verdade, é isso que a gente vai usar daqui pra frente. Exclusivamente, claro, né, pra fazer a braguilha, ó. É um calcador de zíper comum pra máquina reta industrial, tá? Então, ele tem esses dois ladinhos. Eu vou usar, nesse momento, esse aqui, ó, que tem a vaguinha do lado esquerdo, que é pra eu chegar bem pertinho do trilho do meu zíper. E aqui a minha costura vai vir até a chapinha do zíper também, tá? Agora, com o zíper já costurado, já troquei aqui o meu calcador novamente. Eu estava com esse aqui, né, que foi o que eu acabei de costurar. Agora, eu troquei com o que tem a aberturinha aqui do lado direito, pra gente rebater aqui o nosso zíper, ó. Eu vou organizar ele e passar um pesponto bem na beiradinha aqui. Cuidando, ó, com a margem dele aqui, tá vendo, ó? Ele tem um transpassezinho, justamente por isso que tem a medidinha que a gente refila e deixa uma medida aqui ainda do lado do pertingal, né? Agora, com o zíper costuradíssimo aqui, nós vamos dobrar para passar ao lado da braguilha. Lembra que tinha dois piques? Um pique era que a gente ia refilar do lado direito, que foi o que a gente fez aqui, e o outro era o centro-frente, ó. Então, eu tenho aqui o pique do centro-frente e do lado de cá eu também tenho ele ainda, ó. E esse pedacinho aqui é justamente o transpasse que a gente precisa para o nosso zíper ficar escondidíssimo aqui atrás, tá? Então, ó, vou unir aqui o pique do centro-frente com o pique do centro-frente aqui do outro lado. E aqui, ó, eu vou organizar pra eu passar e a gente vincar o ladinho da braguilha. Sempre organize aqui, tá, ó, esse ladinho do zíper, ó, pra ele ficar certinho aqui. E aí, vem com o outro ladinho. E aqui na costura também, ó. Pra não ficar deixando, formando folha aqui na parte da costura, tá? Ela tem que ficar bem certinha aqui, ó. Do jeito que paramos a costura, ela vai seguir a nossa braguilha. Prontinho, ó, braguilha devidamente vincada, do lado de cá vai ficar assim, por enquanto. Agora, ó, esse lado da braguilha ainda tá solto aqui do meu zíper, tá vendo, ó? A gente vai virar aqui, ó, pegar só o zíper e a braguilha e passar uma costura. No caso, pode ser do lado de cá, né, que daí a gente vê o zíper, ó, bem rentezinho aqui novamente. Ó, agora o nosso zíper está fixado aqui na nossa braguilha. Certinho. Agora, nós vamos fazer o pesponto aqui da nossa braguilha, só pra, por último, a gente fixar o pertingal. E antes, a gente tem que preparar ele, que ele tá aqui ainda, né? Eu tenho esse gabarito aqui, que é no papel cartão. Eu vou deixar como bônus pra vocês. Aí, é só vocês baixarem junto com o molde, vai estar escrito gabarito, é só vocês colar no papel cartão, que daí vocês vão ter isso aqui pra desenhar a braguilha de vocês também. Eu sempre gosto de desenhar. Se você já tem muita prática e consegue fazer só no olho, tudo bem. No entanto, eu gosto de desenhar porque é a medida específica que eu gosto de usar, que é 3 centímetros. Então, ele tem 3 centímetros aqui de largura, que eu não gosto de pespontar a braguilha muito largona, tá? Então, aqui pra eu marcar, ó, eu vou encontrar onde é que finalizou a chapinha aqui do zíper, que foi onde eu finalizei também a costura, certo? E eu vou sentir ela aqui no tecido mesmo, ó. Se eu apalpar, eu já sinto ela. E aí, eu vou posicionar o meu gabarito aqui para desenhar a minha braguilha, um meio centímetrozinho abaixo dela, o suficiente para o meu calcadorzinho passar aqui, tá? Porque ele não pode bater em cima dela, porque senão vai quebrar a agulha. Então, a costura tem que passar um pouquinho aqui para baixo. Então, é só vir aqui, ó, encontrar ela, e posicionar, alinhando o gabarito aqui com o centro-frente e desenhar. E aqui eu tô usando a caneta fantasminha, tá? Olha só. E aqui, eu já vou explicar algo bem importante pra vocês. Ó, vou alfinetar aqui, que é onde eu vou iniciar a minha costura. Vamos observar do lado de cá. Ó, vocês vão ver que a hora que eu pespontar a minha braguilha, vai sobrar margenzinha aqui ainda, ó.
A minha costura vai iniciar bem aqui, vai sobrar uma pontinha, meio centímetrozinho aqui pra eu fixar o meu pertingal depois. Por que que é importante vocês cuidarem na hora de overlocar e a hora que for refilar também, cuidar com as medidas? Porque se refilar esse lado do pertingal menor, depois não sobra margenzinha. Se deixar maior, não tem problema, né? Que aí tem mais espaço aqui. Mas se deixar menor do que 2, que foi o que a gente refilou, aí não sobra a beiradinha aqui pra gente costurar o nosso pertingal, tá? Se obedecer as margens certinho, não tem erro. Então, entendido isso, a gente vai lá na máquina e vai costurar aqui até ali em cima. Prontíssimo, ó, vai ficar assim. Eu já vou tirar aqui os alfinetes, ó. Nossa braguilha está assim, do lado de cá vai ficar aqui, ó. E percebam que vai sobrar a margenzinha que eu falei pra vocês pra gente fixar o nosso pertingal, ó. Eu já peguei ele aqui, ó. Ele tá aqui cortado do lado do avesso, né? Aqui o acabamento da pontinha é só costurar consumindo meio centímetrozinho de margem, tá? Ó. E aí, eu vou virar aqui, vou passar, ó, pra ele ficar bem assentadinho. E aí, eu vou passar uma costura aqui só pra ele ficar fixo e vou overlocar também. Pertingal prontinho, vai ficar assim. Agora, ó, eu vou vir posicionar ele aqui na nossa braguilha pra tampar tudo, né? Aqui, ó, eu vou levar em consideração o finalzinho do meu zíper. No entanto, se esse zíper ficar ainda com a pontinha igual o meu ainda ficou, tá vendo? Ó, pra fora aqui da curvinha da braguilha, claro que a gente tem que tomar cuidado na hora de overlocar, porque se refilar demais aqui também, aí ela não vai tampar igual, né? Eu posso vir e aparar o meu zíper. Ó, eu tenho aqui a minha tesoura de picote, vou tirar cerca de meio centímetrozinho aqui nessa pontinha dele, só pra ele não ficar aparecendo ali. Agora sim, nós vamos posicionar nosso pertingal aqui e costurar. A parte da dobra vai ficar aqui em direção à braguilha, a parte da costura vai unir aqui, ó, com a costura onde tá o zíper pra tampar. E olha só que lindo que fica o acabamento. Fica tudo tampadinho, não fica ponta aqui pro lado de fora, ó. Aqui eu já troquei o meu calcador, eu coloquei aquele calcador de zíper comum, mas ele tem os dois ladinhos porque eu acho que ele puxa melhor. Mas vocês conseguem costurar com esse aqui, que é o que a gente já tava usando também. Eu apenas gosto mais daquele ali, é só uma questão de preferência mesmo. Então, aqui, ó, eu vou alfinetar sempre, né, pra nada sair do lugar. E pra costurar, ó, eu posso virar aqui e pegar do lado de cá. No caso, eu já vou até tirar esse primeiro, ó. E aí, como vocês observam, a gente tem a margem aqui. É só iniciar em retrocesso e ir costurando até aqui em cima. Aqui nesse iniciozinho, ó, eu gosto de dar uma ajudinha com a pontinha da linha ali atrás, porque como o calcador é estreito, ele não tem tanta tração aqui pra poder puxar, tá? Só o iniciozinho mesmo. Fiz retrocesso, aqui eu vou seguir o parâmetro ó, dessa marcaçãozinha aqui, que dá menos de 1 centímetro, dá cerca de meio centímetro de margem. E eu gosto de seguir porque aqui pra cima, ó, se a gente for forçando, a gente ganha mais margem. Mas é legal manter a linha, né, a margem aqui retinha de costura. Sempre cuidando, ó, porque aqui como tem 4 camadinhas de tecido, a máquina vai tentar empurrar, tá vendo? Por isso que é importante alfinetar. Eu gosto de vir aqui, ó, até com uma ferramenta e ir apalpando, pra não deixar ela encolher e fazer prega. Agora, nós vamos vir do lado de cá, pegar a beiradinha da braguilha aqui, ó, e fixar o pertingal. Posso fazer isso aqui de duas formas. Posso fixar aqui pro lado de dentro e posso vir aqui, ó, em cima do pesponto da própria braguilha e fazer um retrocessozinho, fixando ali o pertingal aqui do outro lado, pra ele não ficar assim, ó, solto. Porque o objetivo dele é tampar aqui o nosso zíper, né? Então, eu tenho essas duas formas de fazer. Olha só, ficou assim, eu já fiz o retrocesso, fiz aqui por cima do próprio tecido aqui na frente da braguilha, ó, porque eu acho que fica mais reforçadinho, tá? E aí, a hora que a gente abrir, nosso pertingal fica assim. É importante não fazer tão aqui em cima, porque senão ele vai prender a abertura que a gente tem aqui do nosso zíper, né, ó. Tem que ser mais ou menos na altura da finalização do zíper. Então, a nossa braguilha está pronta. Aqui eu vou passar, né, pra tirar toda essa marcação. E aqui no momento que eu estou passando, eu já vou vir aqui, ó, e vou jogar essa abinha, né, aqui pra lateral. E em compensação, a minha costura vai ficar voltada aqui pro lado da braguilha, tá? Pro lado do centro-frente, né, na verdade, ó. Então, as duas abinhas vão ser passadas assim. Eu vou seguir passando toda essa parte da costura, porque a nossa frente tá praticamente pronta. Então, prontinho, ó, tenho a frente completamente montada e devidamente passada. Vou reservar aqui e agora vamos costurar a parte das costas. Aqui a parte das costas,
Primeiramente, eu vou fechar as pences e na sequência a gente vai fechar o gancho aqui, ó, com a costura reta e fazer o acabamento no overlock também. Aqui não tem mais nada pra fazer além disso. Então, vamos começar pelas pences. Na sequência, a gente já passa a pence também pra ela ficar sentadinha e pra gente já unir ali no centro-frente. Na verdade, na parte da frente, né? Aí, vamos alfinetar aqui, ó, gancho com gancho. Agora, com a parte das costas devidamente costurada também, vou pegar a parte da frente, ó, vou encontrar aqui direito com direito e vamos unir a nossa lateral. Alfinetando sempre muito bem, para não acontecer de o tecido esticar, da máquina esticando o tecido, né? E terminar aqui embaixo, ó, uma perna maior que a outra. Isso vale aqui pro entrepernas também, tá? Já vou aproveitar, ó, e vou alfinetar aqui o entrepernas também. Aqui eu vou observar o ladinho que ficou a costura da minha braguilha, eu vou deixar ela caidinha pro mesmo lado, tá? E aqui na parte das costas também. Agora que eu já alfinetei tudo, o próximo passo é ir lá na máquina reta, costurar tudo. Passando uma costura, consumindo 1 centímetro de margem nas duas laterais. E aqui no entrepernas também, na sequência, fazer o acabamento com overlock. Agora, com a calça já toda costurada, ó, feito o acabamento aqui nas laterais, tudo certinho, eu vou gastar literalmente um tempo aqui pra passar todas essas costuras. Costura do gancho, a pence aqui nas costas, as costuras das laterais, entre pernas e já vou vincar também a barra. Esse é o momento que eu vou gastar realmente um tempo aqui, porque a passadoria, gente, faz muita diferença no acabamento da nossa peça, tá? Então, gastem um tempo aqui que vai valer muito a pena, eu tenho certeza. Prontinho, calça passada, agora vamos montar aqui o nosso cos. Vou tirar a parte do molde e lembrando que aqui a gente tem um lado que tem entretela e o outro lado sem. Esse lado sem é o que fica pra dentro da nossa peça, tá? Como ele é um cos reto, eu vou lá na máquina, ó, vou costurar aqui em cima, consumindo 1 centímetro de margem, depois eu vou virar pro lado de dentro. Jogar o excesso todo pro lado do tecido que não tem entretela e vou rebater. Eu já vou aproveitar também e preparar o passante. Vou ir na overlock, fazer acabamento dele de um lado, porque daí eu vou dobrar uma vez, 2 vezes. Ele fica um passante mais maleável, mais molinho, tá? Fica bem leve. Então, eu vou começar pelo passante e na sequência nós já vamos costurar o nosso cos. De volta aqui na máquina reta, agora eu vou dobrar um ladinho do nosso passante e vou dobrar o outro lado que nós acabamos de fazer o acabamento ali no overlock. E aqui, quando eu for dobrar, eu vou deixar aqui, ó, uma extremidade de cerca de 2 milímetrozinhos, ó, pra dentro, dessa forma aqui, pra mim o overlock não aparecer aqui do outro lado, tá? Agora, na sequência, eu vou vir com o pesponto aqui do ladinho, pra ficar com 2 costuras.
Agora é o momento que eu vou fazer o pesponto aqui, ó, vou jogar toda a margem da costura aqui pro lado do tecido que não tem entretela, tá? Eu vou pespontar bem na beiradinha até do outro lado. Agora, aqui no lado que não tem entretela, eu vou dobrar, passando 1 centímetrozinho, ó. E aí, depois, é só voltar aqui, ó, e passar o nosso cos assim, que ele já tá prontíssimo pra aplicar lá na nossa calça. Eu já posicionei aqui os passantes, já alfinetei eles. Aqui na parte da frente eu posicionei um em cada rumo do corte aqui, porque é bem no meio da nossa frente. Aqui na parte das costas, um bem no centro costas. E esses aqui das laterais, a gente segue mais ou menos uma proporção para que não fique tão distante aqui da frente, mas também não fique tão distante da parte das costas. Não chega a ser exatamente no meio. Agora, nós vamos lá na máquina, com o nosso cos já preparadíssimo aqui, ó. Vou costurar o lado que tem entretela aqui na minha calça, direito com direito. Vou deixar uma margem de 1 centímetro aqui na parte da frente. E aqui na hora de costurar o cos, eu gosto de vir dando uma leve tensionada, tá, gente? Não é pra esticar o tecido pra franzir a parte de baixo, não. É uma leve tensionada, só pra quando a gente rebater esse cos, ele não ficar com aquela aparência de cos laceado, sabe? Quando a gente passar a última costura ali rebatendo ele. Então, nesse momento aqui, é o momento que a gente faz esse truquezinho, digamos assim, pra que a hora que a gente rebater ele não fique esticado, tá? Então, aqui, ó, eu vou alfinetar aqui no centro-frente. Como é o cos reto, eu não tenho costura nenhuma para bater aqui. Aconselho vocês a provarem a calça antes de pôr o cos, para ver certinho como tá essa cintura, tá? O ideal sempre vai ser você fazer uma peça piloto primeiro, ver como tá certinho essa cintura, para depois vir fazer uma peça no tecido oficial. Aqui, ó, agora o próximo passo é só ir lá na máquina, dando a leve tensionadinha e costurando toda a volta do cos até chegar aqui o outro lado no centro-frente. Com o cos costuradíssimo, agora nós vamos vir aqui, ó, vamos passar jogando toda a margem de costura pra dentro do cos, tá? E essa pontinha aqui que sobrou, ó, a gente vai aparar depois, tá? Vai deixar a margenzinha aqui de 1 centímetro, mas, ó, se vocês repararem, ele fica com um aspecto levemente franzido, mas que não é aquele franzido que vai permanecer a hora que a gente rebater, ó. Vocês veem que só de eu passar a mão, ele já assenta. É essa tensãozinha que vocês vão ter que descobrir aí. No entanto, só com prática, né? Se você nunca costurou, vai fazer a primeira vez, vai testar, vai ir puxando devagarzinho até pegar prática. Com o tempo, vocês vão ver que isso aqui já é automático, né? Quem já sabe é mamão com açúcar. Quem já sabe costurar, né? Agora, com o cos completamente passado, eu vou aparar esse ladinho aqui, ó, deixando 1 centímetro de margem. Pronto. E aí, eu vou virar aqui, ó, desdobrar a margenzinha aqui embaixo. Ó, margem com margem. Vou deixar esse excesso aqui da margem caidinho pro lado, que ele já foi planejado pra ficar, que é pro lado de dentro aqui do nosso cos. E aí, eu vou costurar aqui, ó, consumindo 1 centímetro de margem. Se facilitar, pode virar do lado de cá, ó. Porque daí eu tenho a delimitação certinha de onde a minha costura parou, que é essa costura aqui, ó. Certo? Depois, quando o nosso cos ficar pronto, ele tem que ficar rentezinho aqui, né, no nosso pertingal. Então, por isso que a costura, a gente tem que levar em consideração exatamente aqui, ó, onde ela terminou, e aí eu vou subir retinho aqui em cima. Eu vou fazer isso dos dois ladinhos, tá?
Olha só, depois que eu finalizei aqui, já dobrei as duas pontinhas e já posicionei o alfinete para não sair mais do lugar. Agora, ó, eu vim aqui, depois na sequência, na verdade, né, e já fixei uma etiquetinha aqui no centro das costas, na parte do cos, porque agora o próximo passo é a gente alinhavar todo esse cos aqui, pra gente poder rebater e ele não cair fora aqui da costura. Aliás, não cair fora do rumo do cos, tá? Vou posicionar alguns alfinetes aqui, ó, em pontos estratégicos e vou alinhavar tudo. Como a gente costurou dando uma leve tensionadinha na primeira costura dele, agora a hora de alinhavar, ó, eu gosto de vir aqui usar o auxílio da própria máquina e segurar aqui e vir alinhavando daqui pra cá, ó, porque aqui eu consigo ter um domínio maior no meu cos, tá vendo? Aí eu só venho passando a minha agulha, alinhavando tudo certinho. De uma forma que essa margem aqui que a gente dobrou fique um pouquinho tampadinho aqui, ó, cerca de 2 milímetros abaixo da costura que a gente fez. Ela não deve ficar assim e nem vir muito aqui pra baixo, porque senão a gente vai diminuir a largura do nosso cos. Ela vai ficar exatamente aqui, porque depois a gente vai rebater exatamente em cima do cos do lado de cá, tá? Agora, com o cos todo alinhavado, ó, nós vamos vir aqui pro lado de cima, vamos rebater tudo aqui até do outro lado. Cuidando sempre, tá? Firmando bem o cos para não deixar o tecido ir acumulando só no lugar e chegar lá na frente, tá assim, ó. O cos todo retorcido. Uma vez que alinhavamos, mas o alinhavo é um ponto, não é um ponto fixo, né? Então, o tecido vai se mover se a gente não mexer com cuidado, ó. Isso aqui é para garantir que ele vai ficar no lugar, mas a gente também tem que ter a mão leve no momento de rebater, tá? Então, vou iniciar aqui pelo centro-frente, ó, a parte da braguilha. Nesse iniciozinho, eu gosto sempre de segurar a pontinha aqui da linha, pra não acontecer de embolar, porque aqui fica bem na frente, né? Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. Com o cos prontíssimo, agora eu vou finalizar os passantes. Aqui eu vou vir cerca de meio centímetrozinho, que no meu caso da minha máquina é exatamente a largurinha aqui do calcador, tá? Então, eu vou vir aqui fazer um retrocesso, depois eu vou virar aqui pra cima, ó, e fazer a dobrinha aqui pra gente finalizar o nosso passante. Esse retrocesso aqui embaixo, a meio centímetro de distância do cos, é para que o nosso passante fique um pouquinho mais largo do que o cos, tá? Então, é só vir aqui, ó. Pode ser com a distância maior também, tá? Eu sempre gosto dessa distância que eu acho que fica bom. Aqui, na realidade, antes de voltar aqui pra cima e finalizar, eu gosto às vezes de ir lá no ferro e passar antes, tá? Pra daí vir e dobrar, ó, e fazer o mesmo retrocesso aqui em cima. Agora, por último, vou vir aqui, ó, e fazer a minha barra, que já está vincadíssima, inclusive, né? Vou começar aqui pelo entrepernas. E aí, ó, eu vou fazer toda a volta até do outro lado. Sempre dominando muito bem o tecido, tá? Pra ele não ir esticando, ó. Como tá alfinetadinho, né? Dificilmente isso vai acontecer. Agora, com a nossa barra prontíssima, a única coisa que tá faltando para nossa calça ser finalizada é a gente posicionar os botões aqui das duas abinhas e também o botão aqui do cos. Aqui eu sugeri um botão no tamanho de 18 milímetros, mas vocês podem usar até um botão de 20 milímetros. Não pode ser maior do que isso, porque senão vai ficar um espaço muito curto aqui, ó, principalmente na parte da aba, tá? Já que ela tem um comprimento específico. Aqui na aula, eu vou usar o botãozinho forrado, ó. Eu vou usar esse aqui com o pé, aqui pro cos. E aqui, para a parte das abas, eu vou usar esse botão bombê furado,
Quem não tiver esse tipo de botão ou quem não tiver o balancinho, de repente, para forrar o botãozinho, não tem problema, é só usar um botão comum de acordo ali com a cor do seu tecido e tá tudo certo, tá? Aqui eu vou só mostrar para vocês a diferença de um botãozinho e outro, que talvez muitas pessoas não conheçam esse outro tipo de botão aqui. E na realidade eu tô tratando ele como botão porque inclusive a gente usa a mesma matriz que forra o botão bombê comum, que é aquele botão que tem o pezinho. Mas, na realidade, ele é usado mais como um detalhe para pôr nas peças, do que como um botão em si, do que um botão funcional onde a gente vai abotoar alguma parte da nossa peça. Então, ele é mais usado para fazer detalhes. Por quê? Se vocês observarem, ele é mais chatinho. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui o forradinho, ó. Vou mostrar pertinho para vocês verem a diferença, tá vendo? Esse é o botão bombê comum, ele tem o pezinho, e esse outro aqui, ó, ele é chatinho. Então, a partir do momento que ele fica no tecido, ó, ele não tem um pezinho ali, o que, de certa forma, não é tão ideal pra gente abotoar. Claro que, assim, a gente conseguiria também, uma vez que os botões comuns em si, eles não têm pé, né? Mas eu gosto mais de usar ele pra fazer detalhes na peça. Então, a diferença básica entre eles, ó, é que o bombê, ele tem o pezinho normal, alguns são de metal aqui embaixo, né? O meu aqui é de plástico e esse outro aqui, ó, é de metalzinho. E os dois é do mesmo tamanho. Usa a mesma matriz, tá? Pra poder forrar. Então, aqui na aula eu vou usar esse aqui pro cos e esses outros aqui pra parte aqui da abinha da nossa calça, tá? Então, eu vou usar 4 botãozinhos desse lado e 4 botãozinhos do outro. Aqui vocês podem observar que já está, inclusive, marcadinho. E aí, acompanha no moldezinho de vocês também o gabarito pro botão, né? Depois que já tiver costuradinho, é só vir posicionar aqui em cima, ó, e marcar a posiçãozinha. É só introduzir alfinete em cada marcaçãozinha aqui dos botão e aí na sequência é só costurar. Aqui ele vai ser costurado, o botão vai ser costurado unindo a aba na parte da calça, tá? Pra ela não ficar soltinha assim. E aí não tem segredo nenhum, é só realmente posicionar cada botãozinho aqui, ó, e costurar. Na sequência a gente vai fazer pelo menos um aqui junto, pra vocês verem como que eu costuro esse outro, que é o bombezinho furado, né? E aí na sequência a gente precisa também fazer a casinha. Pra fazer a casinha é só posicionar o botão. Eu geralmente afasto 1 centímetro da extremidade aqui do final do cos, tá? Pra ele não ficar aquele botão tão aqui. E aí eu posiciono, afasto 1 centímetro, posiciono e marco o tamanho da casinha, ó. No caso do botãozinho forrado, eu gosto sempre de deixar a casinha uns 2 milímetros maior ali, já que quando ele está forrado com o tecido, ele não desliza com tanta facilidade, né? Então, eu gosto de deixar a casinha um pouquinho maior, tá? Mas é pouquinha coisa. E aí, é só marcar e o próximo passo é a gente casear pra gente voltar aqui e pregar o nosso botão. Aliás, antes, eu vou forrar uma aqui pra vocês verem, esse botãozinho bombê furado. O bombê normal, na verdade, não vai ter diferença, gente, no processo de forração aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, porque como eu tenho aqui pra poder forrar, né? E aí já fica um conhecimento a mais aqui pra vocês agregarem nessa aula. Então, olha só a nível de conhecimento, esse aqui é os dois, ó. Esse é o botãozinho bombê furado e esse é o bombê comum. E aí, ó, as partezinhas dele de baixo são diferentes, né? Esse aqui tem uns que são de metal também. E a aparência deles forradinho fica assim. Para forrar é muito simples, ó, é só pegar a matriz respectiva do tamanho do botão, aqui no caso o meu botão é tamanho 18, então eu vou pegar a minha matriz no tamanho 18, tá? Elas têm essas partezinhas, essa que eu tô usando, né, ó, tem essas partezinhas, essa aqui é a que vai no fundo da nossa matriz. Na sequência eu venho com o meu tecidinho, ó, posiciono aqui, venho com essa parte de cima do meu botão, essa aqui, vou posicionar aqui bem no centro, bem centralizadinho no tecido. Vou vir com essa parte mais compridinha e vou introduzir aqui dentro da matriz, ó. E agora é só tirar. Agora, eu venho com essa partezinha, ó, dou uma ajeitadinha aqui. Até que todas as bordinhas, ó, fiquem completamente aqui dentro, tá vendo? Não fica nenhuma bordinha enroscada aqui nessa partezinha, tá? Depois disso, é só vir com essa última pecinha aqui, ó, do botão. Olha só, ela tem que ficar assim, com essa partezinha pra cima, tá? E agora é só vir com essa outra pecinha e apertar lá no nosso balancinho. E aí, vai ficar assim, ó, forradíssimo. E o outro detalhe, é que eu não mencionei pra vocês, sempre que eu vou forrar um tecido mais clarinho, como esse aqui, eu gosto de entretelar ele com entretela de malha, tá? Além dele ficar mais estruturadinho, ele tira um pouco da leve transparência do tecido. Não seria o caso desse, especificamente, porque é um crepe alfaiataria, mas eu gosto sempre de entretelar ele, que ele dá uma estrutura maior pro tecido, e eu gosto mais da aparência do botãozinho forrado
com tecido entretelado, tá? Então já fica uma dica para vocês também. Então agora nós vamos para a máquina para fazer a casinha da nossa calça. Aqui, ó, nesse momento é importante que a gente mantenha o cos retinho para nossa casinha não entortar, tá? E a minha agulha ficou bem aqui no finalzinho da marcação, onde foi feito com a caneta, e agora daqui para lá que eu vou começar a fazer a minha casinha. Com a casinha pronta, agora é só fechar o zíper, marcar a posição do nosso botão pra gente finalmente finalizar a nossa calça. Aqui, ó, com a casinha já aberta, eu vou marcar aqui no finalzinho dela, tá? Organizar aqui, ó. E aí, na sequência, é só pregar o nosso botãozinho bem aqui. E seguir costurando todos os outros aqui também. E agora, para pregar os botões aqui das abinhas, ó, é só posicionar o alfinetes aqui entre as posições de cada botãozinho, né? Para que ela não se mova aqui, apesar que ela tá fixa na cintura e aqui. Mas é melhor prevenir, né? Vou pegar o botãozinho bombê, ó, eu vou introduzir a agulha bem no meinho, bem no centro aqui do botão. Olha só, eu dei um pontinho bem pequenininho. Não precisa ser um pontão tão grande, tá, gente? Porque lembrando que aqui, esse botão, ele não é funcional, né? E nesse caso aqui, ó, eu vou controlar o máximo de onde a minha agulha volta, tá? Porque como ele vai ficar bem aparente aqui, e não precisa ser um ponto tão grandão, ó. Olha só. E aí é só seguir pregando todos os outros botões, sempre controlando, ó, aqui onde a agulha volta, tá? Pra ficar mais ou menos no mesmo rumo todos os pontinhos. Se você chegou até o final dessa aula e é aquela pessoa que gostaria de ter mais autonomia, mais liberdade para fazer os seus moldes, para fazer as suas peças, se você gostaria de aprender a fazer os seus próprios moldes, né, sem depender necessariamente dos moldes prontos, porque sim, tem pessoas que gostam do molde pronto porque traz mais rapidez, traz mais fluidez, traz mais praticidade. Mas também sei que tem aquelas pessoas que querem aprender a fazer as suas próprias modelagens, porque isso nos dá mais autonomia, mais liberdade e, consequentemente, mais opções, uma vez que a gente pode ir lá e modelar qualquer modelo de peça que a gente tenha salvado lá no nosso Pinterest, não é verdade? Então, sabendo disso, eu vou deixar um link aqui embaixo para que vocês possam conhecer o meu curso de modelagem e costura, que é um curso completo. É o dicionário de modelagem, costura e acabamentos. Então, como o próprio nome já diz, é um curso onde você aprende desde a tirar suas medidas até fazer modelagens de peças mais complexas, como, por exemplo, macacões, blazers e assim por diante. Então, no curso você aprende a modelar, cortar e costurar as peças que você desejar. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam conhecer mais sobre o curso, ver o conteúdo na íntegra, porque além das peças oficiais, a gente também tem os conteúdos sobre acabamentos, sobre golas, decotes, bolsos embutidos. Só de bolsos embutidos são inúmeros modelos. Então, assim, é um curso completíssimo, riquíssimo, e vocês têm acesso por 3 anos. Então, assim, é um bom tempo para você praticar, para você aprender e passar a fazer, obviamente, as suas próprias roupas ou, de repente, as roupas do seu ateliê.
ateliê ou da sua marca. Então eu vou deixar o link aqui para que vocês possam conhecer na íntegra todo o conteúdo e além disso, obviamente, vou deixar o link da lista de espera para esse curso, porque a gente abre matrículas para ele de tempos em tempos. Ele não é um curso que está o tempo todo aberto. Então se você não quer perder nenhuma informação da próxima turma ou se tem desejo de repente entrar para essa turma, eu vou deixar o link aqui, que é um grupo VIP da lista de espera, é um grupo silenciado, então não é aquele grupo que vai ficar com um monte de conversação, é só mesmo um grupo para vocês receberem informações a respeito do curso. Então, no momento que a gente estiver ali próximo, abrir as próximas matrículas, as próximas vagas, a gente avisa vocês por lá em primeira mão. Então já clica ali no link e faça parte da lista de espera. Eu te espero por lá, um beijo e até o próximo vídeo.